No vídeo de hoje eu vou te mostrar meus agentes secretos de inteligência artificial, GPTs que eu criei aqui com o ChatGPT para automatizar minha produção de conteúdos e produzir conteúdos literalmente no piloto automático. Produzir conteúdos com mais velocidade, com mais estratégia e com mais celeridade aqui no mercado digital. Porque hoje não importa muito se você está presente em uma rede social apenas. Você precisa estar presente em várias redes sociais. E ninguém dá conta de estar em todas as redes sociais sem um processo automático. Se você cria conteúdos aqui, ou se você já tentou criar conteúdos, você percebe que não é uma tarefa tão fácil. Você precisa fazer conteúdos de vários formatos, de vários jeitos diferentes, com várias abordagens diferentes. E não é fácil você se adaptar a todos os estilos das redes sociais. E é para isso que existe a inteligência artificial hoje, para te poupar tempo e te trazer ainda mais celeridade nessa produção de conteúdos. Produzir conteúdo de forma automática, mas com a sua essência. E é aqui que está o diferencial de quem produz conteúdos com IA. Você colocar a sua personalidade nos conteúdos produzidos por aqui. A inteligência artificial, ela dá muita celeridade, ela automatiza muitos processos e muitas tarefas operacionais, mas tem uma coisa que ela ainda não faz tão bem ainda, tá? Que é colocar a sua personalidade nos conteúdos que ela produz. Só que ela só vai colocar a sua personalidade se você usar os agentes certos, se você der o contexto certo para ela e se você colocar o seu tom de voz, que isso é o mais importante. Se você tentar criar conteúdo de qualquer forma, em um chat aberto aqui, você não vai conseguir criar conteúdos tão bons. Agora, se você colocar a sua personalidade, o seu tom de voz, os seus pensamentos, a sua linha de raciocínio nos conteúdos feitos com IA, aí você consegue produzir conteúdos praticamente que saíram do seu cérebro, só que com o ChatGPT ou com outras inteligências artificiais produzindo para você. Isso no piloto automático, isso só para você copiar e colar na sua rede social. Então bora lá para o tutorial. Na verdade eu vou te mostrar aqui alguns agentes que eu uso aqui hoje na minha operação. É alguns agentes que fazem muita diferença no meu processo de criação de conteúdos como um todo. Essa daqui é só uma partezinha da matriz de conteúdo infinito que eu uso aqui para produzir conteúdos para as redes sociais. E depois que eu apliquei essa metodologia aqui, eu consegui produzir conteúdos mais rápido, mesmo com pouco tempo disponível, consegui continuar com a mesma qualidade na produção de conteúdos e conseguir produzir conteúdos para quase todas as redes sociais, em diferentes formatos, em diferentes abordagens, mas com a minha personalidade, que é isso que eu aconselho que você faça também. E se você quiser ajuda para que eu implemente a minha metodologia de IA no seu negócio, na sua produção de conteúdos, é só me chamar aqui no primeiro link da descrição, que eu vou te explicar como que eu faço comigo e vou te explicar como que eu posso fazer por você também, que aí você consegue todos esses benefícios que eu te falei, mais celeridade, produzindo com mais e menos tempo, e no final das contas, colocando mais dinheiro no seu bolso e vendendo mais, que é tudo isso que a gente quer por aqui. E quais são os agentes que eu uso hoje aqui na minha operação? O primeiro agente é esse agente aqui de Threads, o Threads mesmo, aquela rede social do Instagram que parece o Twitter. E por que eu uso o Threads? Exatamente para marcar presença, só para marcar um território. Então é uma rede social que eu tô só para marcar território mesmo, só para mostrar presença e que é muito fácil de estar, porque a barreira de entrada é muito fácil. Basta publicar uma thread. E às vezes eu publico coisas do meu próprio pensamento mesmo, que eu penso e já coloco ali no Threads na hora. Só que também é interessante que eu desenvolva linhas de raciocínio um pouco mais profundas lá. Eu vou dar só um exemplo aqui do que eu posso fazer com esse agente de IA para o Threads. Então vou colocar aqui lá, quero produzir uma thread estratégica para o meu perfil. E no ChatGPT eu já personalizei o ChatGPT com minhas informações. Então eu já falei para ele que eu sou um produtor de conteúdos, que eu sou um copywriter que já gerou múltiplos site dígitos em resultados, que eu sou uma pessoa que já participei de vários lançamentos, que já estive por trás de grandes operações no mercado digital, que tem um contexto de mercado. Coloquei muito mais sobre mim, e aí ele já sabe um pouco mais sobre mim também. E aqui no Threads, né, nesse agente de IA aqui do Threads, ele dá um tutorial. Então ele vai interagindo com você até você produzir uma boa thread. E a primeira coisa que ele faz são essas perguntas. Eu vou colocar aqui, vou responder essas perguntas. Então, qual que é o meu perfil? Vou colocar aqui, falo sobre criação de conteúdo com IA. Qual o seu objetivo com essa thread? Nessa thread, que é o post que a gente faz nas redes sociais, no Threads, né? Eu quero ganhar seguidores. Quero ganhar seguidores e alcance. Na verdade, eu vou colocar quero ganhar alcance e seguidores, porque o alcance vem primeiro e os seguidores vêm depois. Tem algum tema específico que você quer abordar? Vou colocar aqui, sim, quero abordar
sobre, e aqui que vem um pulo do gato, para você colocar sua personalidade e ele desenvolver várias threads de acordo com a sua personalidade, com o seu tom de voz, com coisas que você mesmo falaria, que são coisas que praticamente saíram da sua boca. E o que eu faço aqui com todos esses agentes? E esse aqui é o segredo que eu quero revelar para você. Eu pego a transcrição de um vídeo que eu coloco no YouTube, no caso eu vou pedir a transcrição desse vídeo aqui, copiei a transcrição, eu vou jogar aqui. Só que antes de eu jogar ela, eu vou colocar aqui sobre o tema, né? Então, o tema é como definir suas metas, sobre como definir suas metas. E aí a transcrição eu vou colocar já já. Eu vou terminar de responder essas perguntas aqui e eu vou colocar a transcrição já já. Porque a outra pergunta que ele faz aqui é assim: tem algum exemplo de thread ou post que você curtiu e gostaria de se inspirar no estilo? Eu vou colocar aqui, quero uma thread provocativa e professoral, com um bom ensinamento ao final. Aí ele colocou aqui, assim que me passar essas infos, eu já te entrego um rascunho pronto para postar. Deixa eu apagar essa parte aqui que eu copiei e colei. Agora, no final, eu jogo aquela transcrição que eu copiei aqui do YouTube. Então, copiei a transcrição. Eu vou colocar aqui. Quero que você faça uma boa thread seguindo a mesma linha de raciocínio da transcrição abaixo. Aí agora eu jogo a transcrição lá do YouTube, então já joguei aqui a transcrição toda. Todo o pensamento que eu desenvolvi durante 17 minutos eu joguei aqui. Aí coloquei para ele fazer. Aí ele já vai me dar aqui a thread de acordo com o que eu pedi para ele. De acordo com as informações que eu coloquei para ele, as informações que estão setadas nesse GPT que eu criei. Tá? Deixa eu ver aqui. Primeira thread que ele colocou aqui. Deixa eu ver se ele colocou várias threads ou se ele colocou uma só. Ah, ele colocou uma só. Então ele começou assim: como definir metas da forma certa e parar de se sabotar. Me agradeça depois disso. Então aquele primeiro post de thread que fica. Aí depois ele colocou: desde 2021 eu crio metas, mas por muito tempo eu fiz isso do jeito errado. Aí ele continua aqui na thread dele. Ele continua colocando aqui exatamente no mesmo formato que o Threads faz e que as principais threads, os principais posts virais dessa rede social aqui se comportam lá. Então eles se comportam exatamente dessa forma. Eles vão desenvolvendo essa linha de raciocínio em vários quotes, várias peças de conteúdo. É tipo um tweet mesmo aqui. Aí ele vai lá e vai desenvolvendo toda a linha de raciocínio dele. Só que o bom é que ele não criou um conteúdo genérico, mais um conteúdo água de salsicha, que nem muita gente faz com o ChatGPT hoje, porque não sabe utilizar a IA da melhor forma possível para produzir conteúdos. Por quê? Eu crio um vídeo para o YouTube, eu transformo esse vídeo aqui no YouTube em uma thread. Então eu pego a transcrição, eu pego uma linha de raciocínio que eu desenvolvi com minha própria personalidade, com minha própria mente, com meu próprio tom de voz e jogo aqui no Thread Maker, que é esse agente secreto do ChatGPT que eu criei. Ele vai lá e eu transformo um vídeo em uma thread. Só que eu posso fazer isso também com outras peças de conteúdo. Eu posso transformar esse mesmo vídeo aqui em um roteiro de Reels, por exemplo. E aí eu tenho o meu outro agente de IA, que é o Reels Maker, que fui eu que criei também. E aí eu já coloquei aqui um quebra-gelo, que é criar um Reels, então vou clicar em cima dele. Ele vai fazer perguntas bem parecidas com o ThreadMaker, exatamente porque ele segue a mesma metodologia. É uma metodologia bem redondinha para você criar conteúdos. Então, só que nesse vídeo, eu criei esse vídeo, né? Eu gravei esse vídeo, eu transformei esse vídeo em uma thread, vou transformar em um roteiro de Reels, eu posso transformar em um carrossel, posso transformar em outro vídeo para o TikTok, posso transformar esse mesmo vídeo aqui, pegar essa mesma transcrição e jogar em outro agente e produzir uma newsletter, produzir um post de LinkedIn, produzir um post para o Substack, produzir uma sequência de stories, tudo com os agentes. Então transformo um conteúdo em dezenas de outros conteúdos. E é isso que os meus agentes fazem hoje. Eu tenho aqui um agente de imagens, tenho um agente aqui de threads, tenho um agente de cortes, tenho um agente de carrosséis, um agente de reels. Eu vou te mostrar só esses dois aqui, que é o de threads e o de reels, para você ver o poder que é usar a inteligência artificial da forma certa para produzir conteúdos.
E essa é a minha metodologia que eu posso aplicar no seu negócio. É só você me chamar aqui no primeiro link da descrição, que eu vou te explicar e vou te mostrar como implementar essa mesma metodologia na sua produção de conteúdos. Porque essa aqui é só uma pequena parte da metodologia. Ela envolve muito mais coisas, é uma matriz mesmo assim, é um mapa mental do que você deve seguir. Desde o primeiro conteúdo, que é um vídeo para o YouTube, até o último conteúdo, que pode ser um vídeo de Reels, pode ser um carrossel, pode ser um post para o Instagram, pode ser uma frase motivacional, pode ser uma newsletter, enfim. Eu vou te mostrar como implementar essa mesma metodologia aqui, se você me chamar no primeiro link da descrição. Aí voltando aqui para o roteiro de Reels, eu cliquei aqui em criar um Reels, ele me fez algumas perguntas. Eu vou copiar essas perguntas e vou colar aqui. Qual é o tema exato do vídeo? Eu vou transformar esse mesmo conteúdo aqui em um roteiro de Reels. Então, como é que eu falo? O tema é o mesmo. Aí a segunda pergunta que ele faz, qual é o objetivo estratégico? Então, no caso, eu quero gerar engajamento e alcance. Então, ele vai criar um roteiro baseado em engajamento e alcance. Público-alvo, eu quero falar para infoprodutores tá certo? E profissionais liberais que querem criar conteúdos pela internet. É com esse público que eu vou querer falar nesse vídeo. Qual o tom ideal? Eu quero um Reels, como esse vídeo aqui é de como definir suas metas, é um vídeo de como, é ensinando alguma coisa, eu quero um tom também professoral e didático, direto ao ponto. Esse é outro. Formato e canal, então é um vídeo para o Instagram Reels, só para ele confirmar aqui. O CTA desejado, então o que eu vou falar no final do vídeo, qual vai ser a chamada para ação. Eu quero um CTA para me seguir. Como é um vídeo ensinando como definir suas metas, não tem tanta relação assim com o que eu vendo, eu quero que as pessoas só me sigam, que elas vão continuar no meu perfil e vão ser alimentadas pelos meus outros conteúdos até comprarem de mim. Alguma referência ou inspiração que você queira que eu considere? Sim, eu quero pegar essa mesma transcrição aqui e agora eu vou jogar para ele fazer um vídeo de Reels. Sim, baseie-se nessa transcrição abaixo para criar o roteiro de Reels magnético. Eu ainda joguei essa palavra magnético para ele criar um roteiro ainda melhor. Eu vim aqui e copiei toda aquela transcrição de um vídeo de 17 minutos para ele. Vamos ver o roteiro que ele vai me entregar. Vamos ver se é um roteiro bom mesmo aqui. Você está errando feio na hora de definir suas metas. É o hook que ele coloca. Aí depois ele coloca o corpo do vídeo. Deixa eu ver aqui. Desde 2021 eu definia metas, só que da forma totalmente errada. Sabe por quê? Porque eu só mirava no resultado final, no dinheiro, no shape e no número na balança. Mas esqueci do mais importante, o caminho que leva até lá. E aí vem a virada de chave, metas boas não são feitas de sonhos, são feitas de comportamentos. Sua meta é ganhar 10 mil reais por mês, você precisa destrinchar. Quantos conteúdos você precisa produzir? Quantos contatos você precisa fazer? Quantas ofertas você precisa testar? Meta sem comportamento vira frustração. E frustração diária é o que mais afasta você dos seus objetivos. Eu já poderia parar aqui e já fazer o CTA. E aí cabe você também fazer esse refinamento humano do que você vai querer colocar no seu vídeo e do que você vai querer retirar, do que mais faz sentido de acordo com o que você planeja para o seu conteúdo mesmo. E aí ele continua colocando aqui um roteiro bem um pouco maior do que eu esperava, na verdade. Pode ser que dê mais de 1 minuto e meio. Mas não tem problema, isso aqui pode virar um vídeo de TikTok. Você pode fazer um vídeo um pouco menor para o seu Instagram ou para outra rede social. Cadê? A maioria das pessoas falha porque define alvo, mas não define ação. Coloca o número na planilha, mas não bota o tênis para correr, não liga a câmera para gravar, não senta a bunda para estudar. Quer perder 20 quilos? Entenda o que fazer toda semana, todo dia, toda refeição. Quer crescer na internet? Coloca no papel quantos vídeos por semana, qual o tema e qual o CTA. Quando uma meta provém de um hábito, ela vira comportamento. Comportamento geração e ação traz resultado. Esse é o jogo, simples, direto e só depende de você. Se você quer aprender a definir metas com clareza e ter resultado de verdade, já me segue aqui agora, porque amanhã eu vou te mostrar o próximo passo para tirar sua meta do papel. Ele já mostrou uma antecipação para um outro conteúdo. E foi muito legal aqui, porque ele trouxe um conteúdo bem bom, um conteúdo que está muito bem alinhado com essa transcrição aqui. Eu acho que ele fez um roteiro um pouco maior do que eu esperava, porque o vídeo tem 17 minutos, é uma transcrição bem grande. É claro, se eu quisesse que ele reduzisse aqui o tamanho, bastava eu colocar aqui. Quero que você reduza o tamanho do roteiro para caber em no máximo
60 segundos. Vamos ver o que ele vai me trazer de volta. Acho que ele vai deixar um pouco menor exatamente aqui no corpo do vídeo. Foi isso que ele fez. Tá vendo? Então, ele parou mais ou menos onde eu pararia também. E aí ele já fez o CTA. E esse roteiro aqui eu já sei que ele vai caber em 60 segundos. E essa é a forma que eu produzo roteiros de Reels hoje. Eu venho aqui, pego, simplesmente gravo. Só que um roteiro que eu demoraria não sei quanto tempo para poder definir e para poder organizar essas linhas de pensamento, agora eu demoro 3 minutos, como eu demorei aqui para você. Então você percebe que quando você usa os agentes de IA da forma certa, você consegue muita produtividade, consegue produzir conteúdos em escala. Basta você pegar esse roteiro aqui e gravar. O melhor de tudo é que ele já está pronto aqui. Tipo, você precisaria fazer poucas alterações. Como que eu fazia roteiros de Reels antigamente, antes de ter ChatGPT? Lá em 2021, 2022, como que eu fazia? Eu separava uma linha de Word, uma linha de Docs aqui no Google, eu colocava essa mesma estrutura aqui. Primeira frase, o hook, o gancho do vídeo, o corpo do vídeo e o CTA. E aí eu tinha que tirar da cabeça tudo que eu ia gravar e tudo que eu ia produzir. E às vezes até sai um vídeo bom ou outro. Já gerei milhões de visualizações com alguns vídeos meus. Só que outros não saíram tão bons assim. E eu tinha essa dificuldade em sentar para produzir. A folha em branco era um problema para mim. E a folha em branco, ela é um problema para muita gente também. Só que você não precisa mais ter essa folha em branco e ficar horas para pensar em ideias. Você pode simplesmente gravar um áudio, fazer um vídeo, que é esse primeiro input de ação que você vai colocar para o ChatGPT, e depois disso ele já vai te dar um conteúdo muito bom. E é claro, esses GPTs, esses agentes de IA, eles são muito bem treinados para eles me darem respostas boas. E não só os de roteiros de Reels, mas o de threads também, o de cortes, o de imagens, o de carrosséis, o de YouTube. Então, eu tenho outro agente aqui para YouTube. Então, tudo isso faz parte dessa criação de conteúdos infinita, dessa matriz de conteúdo infinita, que eu uso aqui, que é a minha metodologia de produção de conteúdos automáticos. É claro, isso daqui já poderia ir para um template de carrossel, um template já validado, já pronto. Eu transformaria esse roteiro aqui em um carrossel muito bom também. Aí você percebe que esse ciclo ali se retroalimenta e tudo começa com esse primeiro input, essa primeira ação que eu coloco aqui para o ChatGPT. É interessante isso, porque os conteúdos eles vão sendo produzidos nesse loop infinito, praticamente. É muito legal isso. E é isso que você pode fazer também, é isso que está bem alcançável para você. Ou você pode fazer sozinho, você pode criar suas próprias respostas, criar seu próprio agente, ou você pode me chamar para implementar toda essa metodologia, todo esse ecossistema de conteúdos para você. Basta me chamar aqui no primeiro link da descrição. É legal quando você começa a produzir conteúdos assim no piloto automático, porque você desbloqueia para a produção de conteúdos mesmo. É quase que um desbloqueio mental mesmo, não só de tarefas operacionais, não só de roteiro, não só de coisas que você faz relacionadas a conteúdos, mas é um desbloqueio mental de você produzir, 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 produzir. E não que você tenha que ficar em um ritmo insano para produzir cada uma das suas peças de conteúdos. Você pode produzir com produtividade, fazendo poucas coisas, mas coisas bem feitas, e produzindo com a sua personalidade, que isso que é o mais importante. E esses agentes que eu uso aqui, eles são muito bons exatamente por conta disso. Todos esses agentes aqui, eles fazem muita diferença para mim. Eu te mostrei dois principais que eu uso aqui, senão o vídeo teria mais de 1 hora. Só que eu também uso outros, como eu falei, uso de carrosséis, uso para YouTube. É dessa forma que eles funcionam aqui, tá certo? Dessa forma que eu automatizo minha produção de conteúdos e que você pode fazer também. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para você aprender ainda mais sobre conteúdos e sobre inteligência artificial. Inteligência artificial aplicada a conteúdos. Não se esquece de deixar o seu like aqui também, que vai ser muito importante para entender o seu feedback em relação a esse conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. Até uma próxima.